Hoje, recapitulando então, eu quero falar para vocês de onde vem a dor da rejeição. Esse é o conteúdo. E o que existe por trás dessa dor? Bom, a dor da rejeição, então, como eu tô contando aqui a minha história para vocês, ela começa lá na fase intrauterina. Ela vai desse momento da gestação até o parto, recém-nascido, e aproximadamente ali até o primeiro mês de vida do bebê, tá? A rejeição, gente, é uma dor existencial. O que isso quer dizer? Que todo mundo, todos nós, passamos por essa dor em algum momento da nossa vida. E esse momento, ele acontece nessa fase que a gente tá dentro da barriga da mamãe, que é a fase intrauterina. E todos nós carregamos 5 dores existenciais. São 5 sensações básicas que todo mundo vai passar por elas e que elas acontecem na nossa primeira infância. Eu quero falar uma coisa para vocês com muita humildade e com muito amor. É o seguinte, o que eu vou trazer aqui para vocês para esse tema de hoje, pode ser que em algum momento te cause algum tipo de desconforto. Eu vou mexer em alguns assuntos aí que vai fazer você se conectar com a sua história de vida, assim como eu tô abrindo a minha história de vida pra vocês, tá bom? E tá tudo bem te gerar esse tipo de desconforto, porque vai mexer com as suas emoções, vai mexer com as suas memórias, vai mexer com as memórias que o seu inconsciente às vezes carrega, e são dores que normalmente a gente evita falar sobre isso, ou são memórias que a gente tem e elas estão expressas no formato do nosso corpo e normalmente a gente também evita ou esconde tudo isso, principalmente de nós mesmos. Então é o seguinte, segura sua onda aí, toma uma respiração profunda, tá bom? E eu como terapeuta, eu só posso te levar até onde você vai se permitir chegar. Então é o seguinte, aproveita esse momento para olhar para dentro, larga todas as outras coisas externas que estão acontecendo aí e vamos se conectar com os recursos que existem aí dentro de você, vamos se conectar agora com a sua história para que a gente possa sair desse bate-papo entre amigos aqui melhor do que nós entramos. Essa é a proposta, tá bom? Então, como eu falei para vocês, nós temos 5 sensações básicas e quais são elas? A primeira é a rejeição. A segunda é o abandono, a terceira é a manipulação, a quarta é a humilhação e a quinta é a traição. Então hoje, como o tema é rejeição, a primeira dor existencial ela acontece lá na barriga da mamãe. E como isso funciona? Dentro da barriga da mamãe já existe um mundo, né, dentro da barriga e um mundo acontecendo também aqui do lado de fora. Só que nós, dentro da barriga da mamãe, a gente só percebe e a gente só sente as interações com o mundo que existe dentro do útero, certo? E essas são as percepções que a gente vai trazendo para o nosso consciente. Às vezes, as memórias, elas ficam registradas no nosso inconsciente. Muitas vezes, elas interferem tanto no período de formação, quanto no formato do nosso corpo e na nossa mente até hoje. E aí, o que acontece? Dentro do útero, o bebê ele já tá interagindo com o mundo que ele percebe, que é o mundo da barriga da mamãe. Então, o que acontece? Quando o bebê ele se mexe, ele tá interagindo com qual mundo? Ele tá interagindo com o mundo da mãe. Só que esse bebê, ele não tem noção do que é mãe, do que é pai, do que é dinheiro. Esse bebê, ele não tem noção das coisas que acontecem realmente aqui no mundo fora. Ele não tem noção de nada disso. Ele só conhece a ele mesmo e aquele limite que o útero proporciona para ele, certo? Só que esse útero que ele tá vivendo, que é o que ele entende como o mundo dele e da mamãe, ele não é do mesmo jeito sempre, tá? A mãe, ela tá vivendo a vida dela, ela tá passando por várias situações. Então, vão ter algumas situações em que aquele útero vai ter mais sangue e vão ter algumas situações que ali naquela região vai ter menos sangue. E é justamente naquele momento que acontece a mielinização do nosso sistema nervoso,
ok? E é nesse momento que a gente vai fazer a ligação de todos os momentos que estão acontecendo na nossa vida. Então, tudo que está acontecendo fora, o bebê entende que está acontecendo por ele existir. E aí, tudo que está acontecendo aqui fora vai depender de como aquela mulher ela tá vivendo. Então, o bebê ele não sabe diferenciar exatamente o que está acontecendo, por que tem hora que o útero fica bom, por que tem hora que o útero fica ruim, e fica quentinho, e às vezes fica ruim. E aí a gente começa a entender, nesse momento, a dor do primeiro traço que existe dentro da nossa mente, que o nome científico é esquizoide. É o primeiro traço que é desenvolvido dentro da nossa personalidade, tá? E aqui eu tô explicando pra você o momento que o bebê, ele tá vivenciando tudo isso e como isso tá refletindo nas histórias que a mãe tá passando do lado de fora, como isso impacta. Por quê? Porque é a mãe que oferece esse ambiente pro bebê. Então esse mundo da mãe, ele vai influenciar muito no mundo do bebê, apesar dele não entender o que é e qual é o significado real de um mundo externo. O conceito de mundo para ele é só o mundo da mãe. Ele é o mundo, a mãe é o mundo dele e é só aquilo que importa. Então, todos esses acontecimentos que eu tô contando para vocês já estão guiando a nossa formação biológica e emocional. Todos esses acontecimentos estão colocando a gente, formando o nosso mundo emocional e a gente já tá registrando tudo isso lá dentro da barriga da mamãe. Como esse útero ele tá mudando, o bebê ele quer entender por que esse mundo tá mudando. Por que tudo isso está acontecendo e naquele momento não tem ninguém ali sentado explicando para ele o que está acontecendo e por que o útero ele tá mudando. Então o bebê ele começa a criar caminhos de sobrevivência para entender tudo isso. Então é o seguinte, no momento em que o bebê se mexe, que ele começa a interagir ali no útero, aquele mundo ele entende e ele reage, aparentemente parece que o mundo dele tá reagindo mal, ruim. Então esse mundo para ele começa a ficar frio, fica desconfortável, fica apertado e ele começa a registrar o quê? Que quando ele se mexe é ruim. Então ele entende que se mexer não é bom. Ele entende que se mexer é complicado, que se ele ficar se mexendo vai dar ruim. E aí se mexer pro bebê naquele momento vem fazendo uma relação com o fato de existir. Olha que louco isso. Toda vez que ele se mexe e essas sensações acontecem, isso gera um conflito para o bebê, principalmente porque ele não tem controle. O bebê ele se mexe de forma descontrolada, bate na parede do útero, lembra a mãe dele que ele tá grávida, e aí essa mulher ela faz toda a combinação do mundo que ela tem. E o bebê vai entendendo esse mundo. E sabe lá Deus o que está acontecendo com o mundo dessa mulher. Sabe lá Deus o que está acontecendo, se ela perdeu o emprego, se ela está com medo, se ela está preocupada, se ela tem dinheiro, se ela vai ter condições de criar esse filho, se o pai vai ser presente, se ela sabe quem é esse pai, se ela tem uma boa relação, enfim. Ela se altera, o seu estado emocional se altera, tá bom? E aí o útero se altera e o bebê, ele entende que é por culpa dele que está acontecendo tudo isso. Alguma coisa aconteceu do lado de fora, o estado emocional da mãe se altera por todos esses medos que acontecem na gestação, o estado fisiológico dessa mãe também se altera, o estado emocional dela se altera, isso faz com que ela mande menos sangue pro útero, e isso acontece de uma forma inconsciente e muito rápida, tá bem? E aí, o que o bebê percebe? Eu me mexi, o útero fechou. Eu me mexi e isso ficou ruim. Ele não sabe que eu me mexi, a mamãe tá preocupada porque ela acabou de perder o emprego. Eu me mexi, a mamãe tá preocupada porque o papai acabou de perder o emprego ou porque a vovó morreu. Não. Ele entende assim, alguma coisa aconteceu e ele só sabe que eu me mexi, ficou ruim. Eu me mexi e aí ele começa a fazer o quê? Criar um caminho de sobrevivência naquele momento. E qual que é o caminho de sobrevivência naquele momento que ele descobre para viver? O caminho de sobrevivência nesse momento é não se mexer.
E aí ele para de se mexer, porque ele entende que para se sobreviver, ele tem que se mexer o mínimo possível. E aí ele começa a focar a energia na cabeça dele, ao invés do corpo. Porque na cabeça dele ele tem controle. E é justamente nesse momento, na fase de formação que a gente está tendo, onde a mielinização do nosso sistema nervoso está acontecendo, que é na cabecinha. Então esse bebê ele não tem controle do corpo, toda hora que ele esbarra na parede do útero, ele pensa o seguinte, peraí, eu vou focar aonde eu tenho controle, e onde eu tenho controle é na minha cabecinha, é na minha mente. E aí ele começa a entender que quanto menos ele existir, melhor o mundo dele vai ficar. Quanto menos ele existir, o mundo vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais macio, vai ficar mais confortável. Olha que louco, né? E aí tudo isso vai sendo registrado no nosso cérebro e esse bebê ele vai existindo, vai tendo vontade de existir o mínimo possível naquele momento, para ficar mais confortável. E para onde é que vai toda essa vontade de existir nesse momento? Vai para dentro da cabecinha dele, onde ele tem controle, e aí a gente vai fazendo uma desconexão do nosso corpo, como se o nosso corpo realmente não importasse, mas a nossa cabeça sim. E para quem tem esse tipo de mente, gente, é muito gostoso para uma pessoa que tem esse tipo de mente, essa personalidade que a gente chama de esquizoide, é muito gostoso para esse tipo de pessoa. Por quê? Porque foi assim que a pessoa aprendeu e que ela precisa sobreviver. Então é como se ela tivesse criado um mecanismo de aprendizagem para sobreviver a uma dor e que é uma dor muito forte. Por quê? Todas as percepções sensoriais que aquele bebê tinha estavam naquele momento interagindo com o mundo dele, que era o mundo que ele entendia, mas naquele momento ele percebia que aquele mundo estava rejeitando ele. Olha só. E aqui eu quero que você preste atenção. Entenda bem uma coisa do que eu tô te falando nesse momento. O bebê, ele percebia que aquele mundo que ele conhecia estava rejeitando ele. Mas na verdade o mundo não estava rejeitando ele. Esse bebê, ele estava se sentindo rejeitado. Mas o registro que ele tem não é que ele se sentiu rejeitado. O registro que ele tem é: esse mundo me rejeitou. Percebem a diferença? E de onde vem então, aqui eu tô trazendo a resposta para vocês, de onde vem essa sensação que o mundo o rejeitou? Como é que ele traz essa sensação? Como é que a gente traz, quando a gente é bebê, essa sensação que o mundo rejeitou? Lembra que eu falei que esse bebê, que ele ficava tentando existir o mínimo possível para que o mundo não ficasse ruim? Imagina o seguinte, como bebê, tá? Eu venho e tento existir no mundo e ele fica ruim. Logo, esse mundo aí, ele não tá me querendo. Basicamente assim que funciona. Porque toda vez que eu existo, ele fica pior. Toda vez que eu existo, ele fica duro e desconfortável. Então essa é a ponte que a nossa mente faz nesse momento. Esse mundo aqui fora não tá me querendo, então é melhor eu não existir. É dessa sensação que vem o nosso sentimento de rejeição. Louco, né? Ou melhor, fica mais claro entender tudo isso nesse momento e como a nossa história, como a gestação da nossa mãe impacta nessa dor que a gente sente, às vezes até hoje, presente no nosso mundo. Então, a dor da rejeição, ela tá totalmente atrelada ao nosso medo de existir. Então vamos continuar falando um pouco mais sobre essas sensações que foram desenvolvidas, essa dor existencial que a gente tem dentro de nós, que começou lá na barriga da nossa mamãe. E presta atenção nesse assunto agora que vai vir a cereja do bolo para você nesse momento, tá? Não é só uma separação física que acontece com esse bebê. Quando a gente manda mais energia para nossa cabeça, se desconectando, se desligando no nosso corpo, o nosso cérebro nesse momento ele começa a funcionar. Então a gente começa a literalmente viver num mundo em paralelo. A gente cresce e começa a existir em um mundo dentro da nossa cabeça. Por quê? Porque a gente tem medo de se sentir rejeitado, a gente tem medo de existir para o mundo.
E o que está sendo desenvolvido e o que está sendo estimulado nesse momento, já que a gente está usando a nossa mente? E agora é muito importante a gente entender que as histórias lá de trás, lá da nossa infância, começando lá da barriga da mamãe, elas vão começar a se repetir. Sim, por quê? Porque é a nossa criança que vai viver no mundo do jeito que ela aprendeu. Porque é a percepção da nossa criança que vê, que sente tudo que ela registrou. Então, essa criança e essa pessoa adulta, ela vai ter algumas características, sim, de vida. São pessoas que você vai perceber que ela vai viver num mundo meio que desconectada, ela vai viver num mundo meio que da lua. Sabe aquele tipo de amigo que você tem, ou você mesmo que fala, eu vivo meio que mesmo no mundo da lua. Às vezes a pessoa, ela tá olhando pra você, mas parece que ela não tá te olhando, parece que ela não tá te enxergando. Eu já ouvi várias vezes de pessoas muito próximas a mim, quando eu tô conversando com alguém, que eu tô olhando pra pessoa assim, mas aí eu tô lá no meu mundo, lá na minha caverna, e a pessoa fala, Tami, volta aqui pro mundo, volta aqui pra terra, porque é a percepção que a gente traz, que a pessoa, ela tá em um outro mundo. E esse modo de viver, eu quero dizer pra vocês que esse modo de viver, ele precisa sim ser respeitado, valorizado e estimulado. Esse é o modo de viver de algumas pessoas, esse é o modo de viver do jeito de algumas pessoas e tá tudo bem ter esse tipo de mente, ter esse tipo de condicionamento. Por quê? Porque foi esse o caminho que a gente entendeu que é o jeito que a gente consegue sobreviver a uma dor. E que a gente consegue viver bem com isso. Então, a gente evita a dor da rejeição utilizando um recurso que nós temos e que nós desenvolvemos e que a gente ganhou no mesmo momento em que a gente desenvolveu esse trauma e essa dor. Tá? Então, vejam aqui que a gente começa a entender que o nosso corpo e a nossa mente, ele tá programado para reagir de formas totalmente diferentes. Então, em alguns momentos, se der merda, por exemplo, para esse tipo de pessoa, esse tipo de corpo e esse tipo de mente tá programado para mandar toda a energia para a cabeça dela, para pensar, ou para ela se desligar, ou para ela resolver esse tipo de problema. Então, ou eu me desligo para não perceber, ou eu acelero o meu cérebro para pensar. E o meu parceiro, ele pode funcionar de outra forma. E a sua parceira, ela pode também funcionar de uma forma totalmente diferente de você. Quem é que tá certo e quem é que tá errado? E aqui eu começo a fazer a curva do corpo explica. Porque você é quem você precisa ser. Você é o tipo de mente que você precisa ser e que você criou para sobreviver, tá bom? É muito importante que você respeite, que você estimule e que você aceite a forma básica das pessoas existirem. E o lado bonito de ser quem a gente é, e o lado bonito de ser um esquizoide, ter esse tipo de mente, não é uma pessoa que se desconecta, fria, que às vezes quem tá de fora fica criticando. Poxa, fulano é frio, nossa, fulano é tão racional, ai, meu marido não se importa comigo. Sim, ele precisa ser assim para sobreviver. Foi um recurso que a gente desenvolveu para sobreviver, tá bom? Então, se você ficar tentando mudar as pessoas e talvez a pessoa que você fica tentando mudar é você, ou talvez as pessoas que o mundo fica tentando mudar é você. Não funciona, não é bom, não é saudável. E aí, gente, aqui nesse momento, com tanta coisa que eu tô entregando pra vocês, você deve estar se perguntando. Aqui você pode, né, tá se perguntando, tá? Como é que eu consigo ser menos esquizoide? Ou como eu consigo me livrar dessa dor da rejeição que eu entendi que é a dor desse tipo de mente, né? E para nós, terapeutas do corpo explica, isso não existe, isso não é saudável, isso não é viável. Em alguns momentos, em determinados níveis, a gente pode afirmar que isso também não é possível. Eu quero, do fundo do meu coração, que você acredite que você é quem você precisa ser.
e que toda dor que a gente tem e a gente desenvolve traz um recurso consigo. Então, naquele momento que o nenezinho teve que ficar lá, escondidinho, dentro do útero, não existindo, ele ganhou um recurso extremamente potente, que é a nossa mente, é a nossa imaginação, é a criatividade. E aí, quando a pessoa fala assim, como é que eu posso ser menos esquizoide? Aqui como terapeuta, eu penso assim, nossa, poxa, por que ela quer se sentir menos esquizoide? Por que ela quer tanto fugir dessa dor? Se por um outro lado ela carrega tanto recurso bom dentro daquela mente. E acontece que a pergunta que você quer, na verdade, a resposta que você quer é: como é que pode doer menos? Eu acho que essa é uma resposta que você veio buscar aqui, se você se conecta com essa sensação, se você tem esse tipo de mente mais alto. Como é que pode doer menos, Tamires? E o que eu vou trazer aqui para você que ficou até agora comigo nessa live é essa clareza para você entender quais são os reais recursos que existem por trás dessa mente e dessa dor. Qual é o poder que tem por trás de tudo isso? E existe um poder, como eu já expliquei para vocês aqui. Então, para você que se identificou com essa dor, com essa mente, que é a mente do esquizoide, eu quero começar falando do recurso e de todo o potencial criativo que você tem. E eu, Tamires, eu só tenho 18% desse tipo de mente. E aqui eu invejo a cabeça das pessoas que tem esse traço, esse tipo de personalidade mais alto. E como é que funciona essa mente quando essa pessoa ela tá no recurso? Quando essa mente está funcionando no recurso, essa pessoa, ela confia nas coisas que estão dentro dessa sua cabecinha. Ela tem uma capacidade criativa muito alta, mas ela tem pouca força para execução. Mas ela planeja muita coisa na cabeça dela. Ela faz essa transição do mundo que ela vive, mundo da lua ou dentro da caverna dela, ela consegue fazer essa transição do mundo das ideias dela para o mundo real. Quando ela se expressa, quando ela fala da verdade dela, quando ela cria as coisas para o mundo. Então esse tipo de mente, esse tipo de pessoa é aquelas pessoas que têm as ideias fora da caixinha. São pessoas que têm muitos pensamentos diferentes, novo. É uma pessoa que tem sempre a necessidade de aprender alguma coisa nova. São pessoas rápidas, elas estão acostumadas a fazerem várias coisas pelo nível de energia que ela tem dentro da cabeça dela. Então ela sempre tá buscando fazer coisas diferentes, ela sempre tá buscando explicar também as coisas complicadas. Sabe aquele seu amigo, aquela sua amiga nerd que entende de tudo, que manja de tudo, que você fala, gente, como é que essa pessoa é tão inteligente e traz tanta coisa dentro da cabeça dela e eu não, né? Então, você que tem esse tipo de mente, você traz sim um grande benefício para o seu dia a dia, para a sua profissão, para a sua carreira, para os seus relacionamentos, que é você pensando fora da caixa, você tem a possibilidade de trazer novas alternativas, novas respostas, você pode trazer novas ideias. Olha que bacana isso. E isso é um grande recurso que essa mente traz para a vida, para os relacionamentos. E como é que a gente pode ser bom, como é que a gente pode ser boa e ser quem a gente é? Exatamente entendendo o que eu tô trazendo aqui para vocês. Que vocês têm recursos, eles existem dentro de vocês e que eles estão aí extremamente disponíveis para serem usados, tá? Gente, isso daqui é uma amostra, tá bom? Eu não tô aqui resolvendo o problema de ninguém. Eu tô aqui mostrando que existe sim uma solução, então eu tô fazendo com muito carinho, entregando muita informação de valor para vocês. É um bem que eu tô fazendo para vocês de forma gratuita, mostrando que existe solução para o seu problema e que às vezes você nem sabia que existia, tá? Numa sessão de análise corporal, você consegue sim receber possíveis caminhos para cura. Essa é a parte muito bonita do Corpo Explica e que, graças a Deus, eu sou privilegiada de ser treinada, formada e autorizada para fazer esse tipo de análise com as pessoas. É uma técnica que está revolucionando, sim, a área de desenvolvimento humano e o Brasil ele está se destacando e sendo a ponta dessa descoberta, tá?
Mas fica tranquilo aí que eu não vou deixar ninguém aqui na mão e eu vou dar agora 3 dicas bônus essenciais para você aliviar aí no seu coraçãozinho essa dor, esse vazio que existe e que a gente traz com a rejeição. Primeira dica é a seguinte: você que tem esse tipo de mente, você não funciona sozinho. É isso mesmo, tá? Você não tem pernas para executar tudo que você pensa dentro dessa sua cabeça. Então, você cria a partir do zero, a partir do nada, você faz qualquer coisa acontecer. Não. Você faz qualquer coisa existir dentro da sua cabeça. E para elas acontecerem, você precisa de pessoas. Então, se você achar que você cria e executa, por exemplo, não vai dar certo. Porque você tem tudo isso muito planejado, mas você não tem energia suficiente no corpo para executar. Então, esteja ao lado de pessoas que façam você colocar suas ideias que você tem, que são brilhantes, para fora, tá bom? Segunda dica: quando você entrega para o mundo o que você tem para dar, você não se sente rejeitado. Então, a criatividade é um diamante que existe dentro dessa sua cabeça, como eu te falei, e que quando você tá bem com isso, acreditando nisso, tudo à sua volta, toda a sua capacidade e produtividade, ela fica muito grande. Então, muitas vezes você tem esse mundo louco dentro da sua cabeça e você tem esse medo de se sentir rejeitado pelo mundo, porque a realidade, ela é realmente muito diferente do que está acontecendo aí dentro da sua cabeça e você não expõe as suas ideias, não expressa a sua criatividade. Então você deixa de criar para o mundo e passa a criar só dentro da sua cabeça, se fechando cada vez mais. Então, quando eu vejo uma pessoa com esse tipo de mente que não tá andando com a sua criatividade, que não tá expressando ela, que tá se isolando muito, me dói o coração, porque essa pessoa, ela vai, cada vez mais que ela vai se colocando na dor, ela vai se colocando dentro de uma caixinha, que é a caixinha dela, por medo de existir. Então, ela não tá utilizando esse recurso. E aqui eu tô falando pra vocês de uma pessoa que está na dor dela. E como que essa pessoa, ela funciona na dor? Essa pessoa na dor, ela vive num mundo desconectado, vive na caverna dela, vive dentro do mundo dela, sem interagir com o mundo externo, sem interagir com as pessoas à sua volta, justamente por ter esse medo. Então ela se fecha, ela não se expressa, ela não cria pro mundo. E aí é a grande diferença desse tipo de mente na dor e esse tipo de mente no recurso. Um esquizoide no recurso, ele confia e ele cria dentro da cabeça dele e ele traz tudo isso para o mundo. E mesmo quando o mundo ele não sabe receber aquilo que você tem, ou mesmo quando o mundo ele modifica, não é exatamente da maneira com que você pensou, ele sabe interagir, ele sabe complementar, ele sabe trazer novas ideias em cima das próprias ideias. Tá? Mas aí ele permite que o mundo vá recebendo as suas ideias e ele permite existir dentro dessa forma. Se a pessoa estiver na sua dor, focando na sua dor existencial, nem isso ela vai fazer, ok? E a terceira dica que eu tenho para dar é para os esquizoides: encontre a sua caverna. Então quer dizer que se o esquizoide ele tá no recurso, ele não precisa de caverna? Não. Ele precisa sim. A gente precisa sim da nossa caverna. Isso é importante pra gente. Mas ela consegue transitar nos dois universos. Ela consegue vir pro mundo real e voltar pra sua caverna um pouquinho. E quando ela volta pra sua caverna um pouquinho, ela volta pra criar. Então, ela não fica praticamente fechada na caverna, mas a gente entende que a gente precisa desse nosso momento na caverna. Seja vendo filme, seja jogando videogame, seja criando possibilidades e dinâmicas pra gente manter a nossa mente funcionando e trabalhando aqui no nosso favor, tá? Então, o esquizoide no recurso, ele usa a caverna quando ele sabe que ele precisa voltar pra lá e criar um pouquinho mais pra depois entregar tudo isso pro mundo, ok?
E o grande aprendizado que eu encerro, na verdade, esse conteúdo de hoje é que você já comece a se preparar para respeitar o mundo existencial das pessoas. A começar pelo seu mundo. A começar respeitando o seu mundo. Então, se você não é tão esquizoide, ou se você não tem tanto esse tipo de personalidade, não sente tanta dor da rejeição, e muito menos traz com você o recurso da criatividade, não fica tentando se comportar como tal, porque você não vai dar conta, tá? E se você é esquizoide, se você tem esse tipo de conexão com essa dor, se você sente isso aflorado dentro de você, encontre um lugar para você existir. Por quê? É importante que você esteja rodeado de pessoas que estimule você a colocar todas as ideias e todo o seu potencial criativo para fora. Isso é muito importante para você. Todo mundo aqui é ser humano, todo mundo aqui vai ter dor, todo mundo aqui vai ter recurso, mas o mais importante é que a gente vai viver constantemente com as nossas dores existenciais ou com os nossos recursos existenciais. E isso é uma escolha diária nossa que a gente está aprendendo a fazer. É claro que quanto mais tempo você passa no seu recurso, mais você cria intimidade e habilidade para lidar com ele. Mais você se coloca no seu potencial e no melhor do seu ser. Fazendo o quê? O que a gente está fazendo aqui. Autoconhecimento. Se entendendo. Entendendo a sua mente e como o seu corpo pode te ajudar com isso, tá? Assim também como tem um monte de gente ao nosso redor que vive há tanto tempo na dor, há tanto tempo no seu traço existencial, né? Que aquela dor, ela meio que virou até uma dorzinha de estimação. Cria até uma intimidade, uma habilidade que você fica vivendo na dor e você acha que tá tudo normal, que é assim mesmo que você tem que viver, que tá tudo bem, né? Então, o mais importante é você saber que agora você pode conviver mais tempo no seu recurso ou que você pode viver mais tempo com a sua dor. A escolha vai ser sua. A nossa dor existencial de hoje, que a gente está olhando nesse momento para que a gente possa trazer luz e que a gente possa tratar ela com mais carinho nesse momento, a dor da rejeição. E o que eu quero trazer para vocês aqui com muita clareza são essas duas palavras. Se vocês já saírem com esse entendimento para mim dessa live, vai ser ótimo. A dor da rejeição é uma dor existencial, é uma sensação básica que todos nós sentimos, algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas junto dessa dor, junto dessa sensação básica, eu ganhei um recurso para sobreviver. E o recurso que eu tenho para sobreviver e para ser melhor é trazer toda a criatividade, todo o raciocínio e toda a mente brilhante que a gente sabe que a gente tem e que acompanha nós junto com essa dor. Aonde a luz, a sombra, aonde a dor também há recurso. Andam de mãos dadas, é um paradoxo. Então, qual dos dois lados eu quero me colocar nesse momento para viver? Então, vamos entender isso, colocar a luz nesse momento, nessa nossa dor, para que a gente possa caminhar mais vezes diariamente nos nossos talentos, ok? Se você saiu com algum insight dessa live, posta no seu stories e marca lá qual foi a dica que você aprendeu dessa live pra gente poder compartilhar com as outras pessoas. Eu acho que isso é muito legal. Compartilhe as suas anotações, compartilhe os seus aprendizados com outras pessoas. Vamos, nesse momento de confinamento, jogar mais luz, elevar mais a vibração das pessoas, porque isso é importante para o nosso coletivo, tanto quanto para o nosso ser individual. Então, quando a gente aprende, a gente tem a possibilidade de ensinar para as outras pessoas. Então, se você gostou desse conteúdo, me marca, compartilha lá nos seus stories, que depois eu vou compartilhar no meu Instagram também, tá bom? Pra finalizar, eu quero lembrar que você precisa se inscrever na minha lista VIP para você receber os outros conteúdos que vão surgir. Você precisa se cadastrar também, porque sim, porque é importante pra mim. É a forma de você mostrar pra mim que você tá gostando. Eu aceito sugestões, temas, então é a forma com que a gente tem pra interagir ainda mais.